Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, por podermos abrir nossos olhos, invocar o teu nome, estar em tua presença. Ó Senhor Jesus, nesse dia, Senhor, possamos, Senhor, estar praticando, ó, a tua palavra, estar dando testemunho do Senhor, como esses ministros da nova aliança, que te expressam, que fazem a tua vontade. Ó Senhor Jesus. Amém, amados? Hoje nós vamos desfrutar da terça-feira do alimento diário, que tem como título Voltar à Simplicidade. Senhor Jesus. O ler com oração diz assim: a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Ó Senhor Jesus! A fim de buscar o falar do Deus vivo, o ministro da nova aliança deve submeter-se à vontade e necessidade de Deus em sua obra. Antes de ministrar a mensagem desta semana, eu já havia preparado um esboço e passei a relê-lo dias antes da ministração. A proposta era abordar os princípios maravilhosos de como Deus quer trabalhar e de como Ele prepara seu ministro, utilizando capítulo por capítulo de 2 Coríntios. No dia que precedia a conferência, à noite, quando comecei novamente a reler o esboço, tudo queimava em meu coração. Então pensei: se eu estivesse trabalhando com um grupo menor de pessoas e lhes estivesse preparando um aperfeiçoamento, talvez isso funcionasse como um estudo bíblico, passando-lhes os princípios. Ao mesmo tempo, considerei que passar tudo o que havia preparado para um público muito geral poderia ser entediante demais para alguns. Ponto por ponto, princípio por princípio, talvez se tornasse maçante. Ocorreu-me que estava faltando algo. Durante a noite, enquanto muitos dormiam, eu me desesperava. Então orei: Senhor, o que passar para os irmãos? É a tua palavra que faz a obra, não a minha. Não é fazer um estudo bíblico com os irmãos que vai fazer a tua obra. Todos os princípios são bons, são maravilhosos, mas, Senhor, tu tens de fazer. O Senhor tem de falar. Não obtive a solução à noite e fui dormir preocupado. Entre 2 e 3 horas da madrugada, o Senhor me acordou, permitindo que alguma luz começasse a brilhar. Ao clarear do dia, exclamei: é isso aí. Caro leitor, não nos interessa meramente passar-lhe os pontos doutrinários. Queremos que essa palavra produza um trabalho duradouro em seu coração, que seja uma palavra viva, que mexa com você e o transforme. Desse modo, a lição que posso compartilhar com os servos do Senhor, que ministram a palavra, é que devemos aprender a não apenas passar um ensinamento doutrinário, mas a buscar o falar do Deus vivo. Ó Senhor Jesus! O primeiro princípio que gostaria de abordar é a simplicidade e sinceridade. Leiamos: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. A palavra sinceridade, em alguns manuscritos, é simplicidade. Sendo assim, vou tomar o versículo dessa forma e aplicá-lo aos ministros. Deus quer nos fazer voltar à sua santidade e simplicidade. Não há coisa melhor ao lidar com Deus do que ser simples. Por volta de 1980, houve muitas palavras negativas nas igrejas recém-levantadas, culminando em uma espécie de rebelião. Naquela época, eu era um jovem cooperador na obra, inexperiente, imaturo e desesperado, porque essas palavras estavam corroendo os jovens das igrejas. Na época, pelo fato de a liderança das igrejas constituir-se de pessoas muito jovens,
As críticas foram entrando, abatendo os irmãos, derrubando-os e contaminando um após outro. Eu, muito jovem, queria segurar a peteca, escorar o que estava caindo. E mesmo defendendo a palavra pura de Deus, ajudando os irmãos, recebendo telefonemas, visitando-os, percebi que não importava o quão positivo eu era. Essas palavras negativas me contaminaram. Ó Senhor Jesus! Sem me dar conta, fui contaminado com a morte espiritual. Sabe qual o sintoma da morte? A perda da simplicidade. Eu me tornei complicado. Numa conferência, os irmãos mais simples desfrutavam como nunca. Eu, porém, fiquei complicado, só arrazoando. Ah, isso dá motivo de as pessoas nos criticarem. Aquilo dá motivo para isso. Não só fiquei complicado como crítico. Julgava todas as coisas com meu padrão. Eu morri. Contudo, quem era simples estava vivo e desfrutando. Querido leitor, não se contamine com palavras negativas. É horrível e difícil se livrar do efeito da morte. Leva tempo. Se você comete um pecado e confessa verdadeiramente ao Senhor, Ele o perdoa e acabou. Mas quando você se contamina com a morte, leva tempo para recuperar a simplicidade. Quando percebi que fiquei crítico ou que me contaminei com a morte, foi quando pensei que estava certo e os outros errados. Estava debaixo do princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Acaso você critica e julga os irmãos que estão à sua frente na direção da obra? Em dado momento, comecei a pedir desesperadamente ao Senhor. Senhor, restaura minha simplicidade. Eu não quero viver nessa complicação. Não quero viver julgando e criticando tudo. Quero ter a simplicidade de antes. Isso, contudo, levou muito tempo. Quando recuperei minha simplicidade, eu orei. Senhor, nunca mais quero tornar-me complicado. Para com Deus, seja simples. Aleluia. Aleluia, irmãos. Senhor Jesus, amém por essa terça-feira, não é mesmo? Nessa terça-feira, o Senhor vem falar para nós que o ministro da Nova Aliança, ele não pode levar a palavra para os santos, uma palavra cheia de doutrina, não é mesmo? Pelo contrário, precisa ser uma palavra cheia de vida, cheia de encargo, uma palavra que mexa com você. Amém? E uma palavra que realmente vinha nos transformar. Amém, amados? Esse é o desejo de Deus para nós. E existe o princípio da sinceridade e da simplicidade. Amém? Ó Senhor Jesus. Ao lidarmos com as coisas de Deus, precisamos, amados, ser simples e ser sinceros também para com os santos. Amém? Dessa forma, todos vamos avançar na vida de Deus. Senhor Jesus. A gente sabe, amados, que palavras negativas, né? Elas tiram a simplicidade. Ó Senhor Jesus. E ao tirar a simplicidade, irmãos, o cristão vem a morrer espiritualmente. Senhor Jesus. Eu lembro que no passado, há anos atrás, né? Havia muitas palavras negativas, né? Eu lembro que na faculdade, eu estudava com um irmão e logo depois de uma outra sala tinha um outro irmão também de outra cidade, não era daqui de Guarabira. E a gente sempre no horário vago, tal, a gente tinha comunhão na palavra. E vez por outra saía uma palavra negativa, tal, de coisas que estavam acontecendo. Irmãos, e sinceramente, sabe, eu não gostava. O resultado é que um desses irmãos, né, hoje já não está mais reunindo, né? Então a gente vê assim que quando se perde a simplicidade, irmãos, se enche de complicações, né? De sofismas. Perde de fato, irmãos, a simplicidade com o Senhor, né? E começa, irmãos, a criticar, né? Começa a julgar, a falar mal dos irmãos que estão à frente da obra.
Ó Senhor Jesus, irmãos, que isso nunca venha acontecer conosco. Que o Senhor possa sempre nos dar um viver simples, né? E cheio da palavra do Senhor, com simplicidade e sinceridade. Dessa forma, amado, nós vamos estar avançando dia a dia, até a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus. A gente sabe que palavras negativas, né? Elas trazem morte espiritual. Senhor Jesus. E é interessante porque quando eu peco, né? Eu vou diante do Senhor e peço perdão. O Senhor me perdoa e pronto. Eu já passo a ter comunhão novamente com o Senhor. Só que quando, irmãos, eu perco a simplicidade e que eu caio no estado de morte espiritual, amados, para ser restaurado novamente, olha, leva um bom tempo. Por isso nós precisamos, irmãos, temer cair nesse estado. Por isso, irmãos, quando houver palavras negativas, precisamos fugir. Ó Senhor Jesus! E onde há palavras de vida, irmão, precisamos nos achegar ali, não é mesmo? Ó Senhor Jesus! Por isso, amados, vamos sempre orar ao Senhor, né? O Senhor venha nos guardar de palavras negativas, de coisas que não trazem edificação, de coisas que não me levam a crescimento de vida, mesmo. Dessa forma a gente vai estar guardado e sempre avançando até a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, que nesse dia você possa desfrutar bastante, né? De muitas palavras de vida e com simplicidade e sinceridade. Louvado seja o Senhor. Aleluia.